Gênesis capítulo 32, seguindo aí a sequência de exposição do livro das Gênesis. Esse já é o terceiro ano que eu estou pregando, quarto ano que eu estou pregando em Gênesis. Será que eu termino esse ano? Vamos lá. Versículos 22 a 32. Hoje nós vamos falar sobre ser transformado pela luta. Quem já teve luta aqui, levanta a mão. Tem alguns que não teve. Louvado seja Deus que você não teve luta. Deus te conserve assim, sem luta, blindado. Mas, via de regra, a luta faz parte da nossa vida. Diz a palavra do Senhor, você achou? Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e mancava por causa da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou na articulação da coxa de Jacó, no nervo do quadril. Antes de orarmos, versículo 27, vamos reler. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. E nós vamos ler juntos de novo o versículo 27. E quando o texto disser ele respondeu, em vez de você falar Jacó, você vai dizer o seu nome, bem forte, vamos lá? Então o homem perguntou: como você se chama? E ele respondeu: Senhor, no nome de Jesus, tua palavra foi lida. Pedimos que o Senhor fale conosco nesta manhã, por meio da tua palavra, por meio da exposição da tua lei, e que nós possamos sair daqui, Senhor, transformados, como é a proposta do texto desta manhã. Que o Senhor fale conosco da forma que o Senhor quer, como o Senhor profundamente nos conhece, apesar do vaso, Senhor, frágil que sou. Que o Senhor, em tua misericórdia, possa usar a minha vida para falar com a tua igreja, no nome de Jesus. E você diz: Jaboque. Todo mundo tem um Jaboque em sua vida. O chamado Rio Azul não é apenas um lugar de divisa de terras, mas também é um lugar de divisas de vida. Um dos afluentes do Rio Jordão, um dos principais riachos da Transjordânia, que hoje é conhecida como Jordânia, se tornou um lugar de expectativas, onde o medo assombra, onde o futuro é incerto, onde a ansiedade consome e a esperança, no Jaboque parece que a esperança, ela não se apresenta quando a gente precisa demais dela. Para alguns, o Jaboque é a garagem de um carro, onde ali eles permanecem falando com Deus. Para outros, o Jaboque tem um tom mais hídrico, e eu digo hídrico porque é quando se está debaixo do chuveiro e as lágrimas se misturam com a água que cai sobre a cabeça,
E então ali é formada uma petição piedosa. Existem ainda aqueles que o jaboque é o conforto da cama. E eu digo conforto porque está ali abraçado, né, pelo o acolchoado do colchão, porém a alma parece estar deitada sobre os espinhos da angústia. O jaboque é o olhar no horizonte, é a cabeça enterrada nas mãos em desespero, é a sala de uma clínica diante de um diagnóstico, é o leito sombrio de um hospital. São tantos os jaboques possíveis, que a única presença que nós temos como certa em lugares como esse é a solidão. Jacó, o neto de Abraão, sabe do que eu estou falando. O texto diz que naquela mesma noite Jacó se levantou, está fazendo uma referência à noite, ao ato anterior, quando Jacó então ele se depara com um acampamento de anjos do Senhor, e ali ele ora, ele clama ao Senhor, Deus lhe dá uma direção, e logo após aquele momento, o texto fala que naquela mesma noite, Jacó se levanta, ele toma a sua família, e faz com que eles atravessem o riacho, o ribeiro de Jaboque, e o texto diz que quando eles passaram, toda a família, e tudo que Jacó pertencia atravessou, o texto fala que Jacó ficou sozinho no vale, sem esposa, sem filhos, sem animais, sem servos, sem recursos, sem suporte, sem alento. O hebraísta e professor do Antigo Testamento, Bruce Waltke, ele afirma que essa solidão de Jacó, ele tem um propósito espiritual, pois ele teria um encontro onde deveria se apresentar sozinho, e eu abro aspas para Bruce Waltke, quando ele diz, e Jacó deveria estar ali sem posses e sem proteção. Eu não preciso perguntar, mas eu acredito porque todos nós já estivemos numa condição onde nos encontramos sozinhos, sem condições e sem nenhum tipo de proteção. Nós sabemos porque Jacó envia sua família e seus bens adiante, à frente dele. No texto anterior que nós fizemos a exposição aqui, Jacó ele temia perder tudo para o seu irmão Esaú. Ele estava prestes a enfrentar a maior batalha de sua vida, que era a vingança do seu furioso irmão Esaú. Mas o que Jacó não percebeu em todo o cenário é que ele não estava prestes a perder a família, os bens, os empregados, tudo o que possuía, não. Jacó estava prestes a perder o maior bem que um homem pode ter. Se bem que se nós olharmos para o texto, nós vamos perceber que não é tanto uma perda, e sim um ganho, ou quem sabe um livramento, porque Jacó está prestes a se livrar de si mesmo, do seu velho caráter maculado por tantas tramas e engano, e ganhar uma nova identidade em Deus. Quantos de nós talvez não orou a Deus falando, Senhor, livra-me de mim mesmo? Talvez você é muito crente, mais santo do que eu, mais santo que todo mundo aqui, e nunca fez essa oração. Curioso que se você é um desses, você é mais crente que o apóstolo Paulo, porque Paulo em um dado momento falou, Senhor, quem poderá me livrar? E Paulo falou, maldito homem que eu sou. Trocando em miúdos, Paulo estava falando assim, olha, se eu pudesse ficar longe de mim, eu ficava, porque eu sou miserável. E Jacó está ali prestes a livrar-se dele mesmo. O homem que por 2 décadas fugiu do seu passado, agora está prestes a ser alcançado por ele. Eu costumo falar, irmãos, em salas de aconselhamento, eu costumo falar que nós precisamos fechar ciclos em nossa vida.
se nós deixamos alguma abertura em algum momento, o nosso passado vai nos alcançar, porque nós temos que resolver todas as coisas. Deus não concorda com coisas, ou Ele não abençoa coisas não resolvidas. Tudo, irmãos, aqui que o texto está nos falando, é que antes que tudo isso aconteça, antes de Jacó fechar esse ciclo, ele tem uma parada para estar, ou melhor, para lutar com o Todo-Poderoso. Esse homem, ele não seguirá nenhum só passo à frente, sem que antes sua vida, sua história, seu caráter e identidade fossem literalmente tocados por Deus, o Senhor. Deus não se contenta apenas com uma parte da nossa vida, ou nós somos dele por inteiro, ou não somos. E aqui no caso de Jacó, para tanto, ele precisava passar pela luta, pela maior prova de sua vida, e essa luta resultaria em uma grande transformação. O texto diz que Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele até o romper do dia. O atrevido Jacó arremessou com ousadia a sua indignação, aquele homem misterioso: não deixarei você ir embora se você não me abençoar. E provocado pela confissão de Jacó, aquele homem misterioso pergunta: como você se chama? Qual é o seu nome? E o filho de Isaque, Rebeca, precisou responder: eu me chamo Jacó. E mais do que uma pronúncia, Jacó está fazendo uma confissão: eu me chamo suplantador, eu me chamo enganador. Como você se chama? Olha, eu me chamo espertalhão, o oportunista. Eu gosto demais de um texto, você pode até procurar ele na internet, é um dos textos mais belos que eu já vi escrito. Você pode colocar lá: a galeria das asas quebradas. É um texto anônimo. Eu lembro que eu recebi esse texto, eu ainda era adolescente. Antigamente tinha um trabalho missionário, inclusive da igreja presbiteriana de não vou lembrar, não vou saber falar o nome, mas é de Minas Gerais. E eles mandavam, chamava Pão Quente Diário, eles mandavam no e-mail. Eu recebi esse texto no e-mail chamado A Galeria das Asas Quebradas. E um texto que marcou demais o meu coração, porque a Bíblia é um livro que conta a história de pessoas com as asas quebradas, e dentre elas está Jacó. E eu me alegro que nesta galeria eu posso adentrar, porque eu, assim como você, temos as asas quebradas. Jacó sairia daquele episódio em sua vida transformado pela luta. E é justamente isso que acontece comigo e com você. As nossas lutas são oportunidades de Deus não apenas os experimentar, como nós estamos lendo. Quem está lendo o devocional aqui diário, todo do livro? Ó, bastante gente. Não é apenas a oportunidade de Deus nos experimentar, de termos experiência com Ele, mas também as lutas nos servem para vivermos uma transformação. Eu concordo com o Dr. Wisby quando ele diz que uma crise não produz um homem. A crise revela do que ele é feito. A crise mostra de que tipo de material somos feitos. O mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. O X, a questão não está na luta ou na prova, está naquilo que nós somos. E eu acrescento aqui as palavras do sábio escritor Dr. Wisby: no meio do material, Deus encontra ali, na vida do homem, deste homem,
este material que ele tomará para si e o transformará em um vaso de honra para a sua glória e para o seu louvor. Meu irmão, minha irmã, a luta que você está passando hoje, Deus está preparando você para algo glorioso, para a glória dele. Qual o seu nome? É Jacó. E o homem replica a Jacó: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, aquele que prevalece com Deus. Mas para sermos transformados pela luta, a primeira coisa que esse texto nos ensina, que eu quero compartilhar dentre tantas lições, é que Deus nos transforma em meio à solidão. O texto diz que Jacó ficou sozinho no acampamento. E quando ele estava ali sozinho, veio um homem e lutou com ele até o amanhecer. Ah, irmãos, se nós pudéssemos, nós transferiríamos as nossas lutas para outro. Você faria isso ou não faria? Hã? Quem quiser as minhas no final do culto, pode passar aqui que eu estou entregando as minhas. Mas irmãos, tem luta que seu marido não vai poder partilhar, é só você. Sua mulher não vai poder, homem de Deus, partilhar, é para você passar. Seus pais, seus filhos, seu amigo, seu vizinho, seu pastor, seu líder. São lutas que Deus separou para você, para te melhorar. É interessante que são inúmeras as especulações sobre o porquê da solidão de Jacó. Alguns arriscam dizer que ele fica ali sozinho, meio que para aguardar os retardatários. Outros insistem em falar que Jacó fica ali para fazer um tipo de vistoria, se ficou alguma coisa para trás. Mas, queridos, a palavra de Deus é irrefutável, e eu faço aquela opção reformada de que quando a palavra se cala, eu também me calo. Então não vou ficar fazendo conjecturas. O que a Bíblia diz e deixa claro é que Jacó está só. E isso tem muito cara daquela atitude providencial de Deus, daquela solidão planejada no céu e não na terra. Não é uma solidão casual ou acidental, mas ela tem um caráter. Na eternidade, ela tem uma função especial. Quem nunca acordou no meio da noite e perdeu o sono? E você liga a televisão, vai para o smartphone, pega um livro, assalta a geladeira, né? E o sono não vem. Toma umas gotinhas lá de como chama o negócio? Melatonina, isso mesmo, né? Ou Rivotril mesmo. E o sono não vem. Sabe por quê? São aqueles momentos que Deus te acorda para você estar sozinho com Ele. Porque você fica na correria o dia todo, o tempo todo, que Deus fala: acabou, então tá bom, deixa estar de madrugada. Aí lá pelas 3 horas da manhã, Deus te acorda, te dá um safanão. E aí perceba, eu já tive essa experiência, que o descanso e o repouso só vem depois que você ora, que você fala com Deus. Proposital. Queridos, eu concordo com um ensaísta e um poeta inglês, Walter Savage Landau, quando ele afirma que a solidão é a sala de audiência de Deus. Olha que lindo. É o lugar onde não podemos fugir para que outro assuma a nossa posição, onde Deus nos coloca para podermos focar a nossa atenção nele, em seus cuidados, em seus propósitos, em suas promessas. É diante da solidão, irmãos, provocada pelo céu, que nós somos instigados a conviver conosco mesmo e encarar a nós mesmos. Um comentarista bíblico alemão, muito conhecido, ele diz que Jacó enfrentara um tipo de luta que só pode ser enfrentado de forma solitária. Aqui não há ajuda
nem salvação que pudesse vir de fora. Tem luta, meu irmão, minha irmã, que é você, e você tem que agarrar o boi no chifre, e vamos lá, que Jesus vai te ajudar a resolver isso. Eu lembrei da música do Zé Marque e Adriano. Pode abrir a porteira, que Jesus vai montar comigo. O touro pode ser brabo, com Deus ao meu lado, não corro perigo. Quem conhece? Ninguém, essas músicas só eu escuto, eu acho. Conhece? Você tocou nessa música aí. Você está lá na ficha técnica. Queridos, é montar no touro brabo e contar que Jesus está com você. Mas ninguém pode te substituir na luta. É aquela batalha típica em que ninguém pode lutar e vencer por você. E elas existem, você sabe disso, você sabe do que eu estou falando. Ninguém pode ser colocado nessa batalha no seu lugar. Como Jacó, às vezes nós somos colocados longe das distrações, mas não longe de Deus. E Deus vai ao nosso encontro no lugar onde estamos e nos eleva até o lugar onde Ele quer que estejamos. Essas lutas é porque Deus nos tensiona a irmos para o platô, a plataforma onde Ele quer que nós estejamos. É interessante que para Abraão, o peregrino, Deus foi o viajante. Para Josué, o general, Deus se apresentou a ele como um soldado. Para Elias, preguei alguns domingos já aí atrás, o profeta exausto, Deus foi o sussurro caudaloso do descanso. E como a maior parte do tempo nós encontramos Jacó lutando com pessoas, Esaú, com Labão, seu tio, com Isaac, até com as suas esposas, Deus se apresenta a Jacó como um lutador. Jacó está diante da noite mais escura de sua vida. Alguns chegam a comparar aquela noite de Jacó ao momento em que Abraão está subindo a Moriá para sacrificar o seu filho. Queridos, é quando estamos sozinhos, como estava Jacó, e nós esgotamos nossos próprios recursos, que Deus vem até nós. É na densa solidão transformadora que o céu promove, que somos colocados diante daquele espelho que revela nossas faltas. É no nosso jaboque, sozinhos, que descobrimos que nossa força não é suficiente para nos dar aquilo que nós precisamos. E eu quero que você guarde isso em seu coração. É preciso estar sozinho com Deus para ver o quão fraco nós somos e o quão forte Deus é. Transformados pela luta, por meio da solidão, mas também essa transformação vem, a segunda coisa, ela acontece até o raiar de um novo tempo. O texto diz que Jacó ficou sozinho, veio aquele homem, e aquele homem lutou com ele até o amanhecer. Versículo 24. E há um detalhe curioso que muitas vezes passa despercebido, a nossa acurada leitura e observação. Mesmo sem uma transição, perceba que o texto é muito repentino, e se nós fizermos uma análise literária, nós vamos chegar à conclusão que parece que o texto está truncado. Não existe um espaçamento de informações no texto de Moisés. Mas fica evidente que aquele homem misterioso, é ele que começa a luta com Jacó. Jacó está na dele. Jacó está lá esperando. Está lá para ver o que acontece. E o homem aparece. E quando o homem aparece, ele vai para cima de Jacó. Não foi Jacó que buscou aquela luta, não. Foi o homem. Mas para início de conversa, quem é esse homem? Quem é ele? Este homem é um ser divino em forma física e corporal, e a grosso modo alguns podem pensar ser ele um anjo.
Mas note que, conforme nós vamos caminhando no texto, e também após uma investigação adequada nas Escrituras, nós vamos perceber que ao término daquela luta, Jacó está convencido que aquele ser poderoso, aquele oponente poderoso, não pode ser outro senão o próprio Deus. O profeta Oséias, no capítulo 12, versículo 13, nos diz: no ventre, Jacó pegou no calcanhar do seu irmão, e no vigor da sua idade, lutou com Deus. E parece estranho esse cenário. Parece estranho porque Jacó está retornando à terra prometida, a Canaã que Deus prometeu a seu pai e ao seu avô, prometeu a Abraão e a Isaac. Jacó está retornando, mas nesse retorno de Jacó, Deus te coloca entre Jacó e a promessa. Deus parece se opor à entrada de Jacó em Canaã. Aí nós pensamos: como assim? Jacó está retomando a trajetória rumo à promessa de Deus. Como pode Deus se opor àquilo que Ele mesmo prometeu? Calma lá. A coisa não é o que parece. Porque essa luta, por mais que tenha contornos de um embate colossal, Deus está ali não se opondo a Jacó, mas Deus está ali para preparar Jacó para aquilo que ele enfrentaria. Ainda o profeta Oséias nos informa que essa luta entre Jacó e Deus também envolveu choro e súplica. O pastor presbiteriano do século 17, Matthew Henry, ele diz que orações e lágrimas foram as armas que Jacó usou. Não era apenas, irmãos, uma luta física, mas também espiritual, travada através de atos vigorosos de fé e de um desejo santo. Irmãos, Deus é dado a essas coisas. Ele sempre vem nos nossos jaboques, e Ele vem para nos preparar espiritualmente para os encontros e desafios perigosos. Existem lutas que nós estamos vivendo hoje e que nós não estamos percebendo. Deus está nos preparando para algo grandioso, e nós precisamos crer nisso. Essa luta entre o divino e o carnal faz com que Jacó se envolva com toda a sua energia mental e tenacidade física. E o texto diz que essa luta dura até o amanhecer. O romper do dia, que o texto menciona, é mais do que uma alusão literal, material, física, cronológica. Está apontando, na verdade, para um surgimento de um novo tempo na vida deste homem que é herdeiro da aliança divina. Existem versões como a nossa versão atualizada, que fala romper do dia. A Revista Corrigida fala subir da alva. A NVI, a NVT fala que Jacó luta até ao amanhecer. Mas, independente de como a tradução nos apresenta, a palavra hebraica está nos trazendo a ideia de um novo nascimento. Jacó lutou até que ele nasceu de novo. Esse é o sentido. Deus se apresentou ali para que Jacó se tornasse um novo homem. Jacó, esse velho Jacó, deveria morrer para que o novo homem, denominado posteriormente de Israel, passasse a viver. A bênção que Jacó recebeu é exposta, mas o foco do texto parece estar na mudança do nome dele para outro, na mudança do caráter, na mudança de vida, na mudança de quem ele era, para este novo ser. É o trapaceiro se transformando num príncipe, é o enganador se transformando na verdade, pela verdade, para a verdade, é a ovelha resistente se rendendo ao domínio do Supremo Pastor. Durante toda a sua vida,
Jacó serviu a si mesmo, criou problemas, mas agora Deus foi até Jacó, lutou com ele, para que a partir dali Jacó o servisse, e ao invés de Jacó criar problemas, ele passasse a ser solução. O que você é hoje, meu irmão? O que você é hoje, minha irmã? Você é problema ou você é solução? Você já passou o seu jaboque? Ou talvez você ainda está no seu jaboque, assentado, esperando, lutando com Deus. Deixa eu falar uma coisa para você: nenhum jaboque dura para sempre, pois depois de toda luta sempre vem o nosso Peniel. Depois de toda luta sempre vem a bênção. Aí vem à minha mente uma pergunta que Calvino levantou em reflexão a esse texto. Calvino pergunta: quem é capaz de ficar em pé diante de um oponente que com apenas um sopro faz toda a carne desvanecer e perecer? Quem é capaz de lutar com Deus e ainda permanecer vivo? E a resposta é muito clara: o mesmo Deus que vem lutar conosco é o Deus que provê em nós a força para resistir e vencer as lutas. Nós somos transformados até um novo tempo. Mas a terceira e última coisa, dentre tantas que poderíamos falar nessa manhã, é que essa transformação pela luta, ela acontece até que o toque do Senhor nos marque para todo sempre. Está lutando? Essa luta não vai parar enquanto você não for marcado para sempre. Enquanto não houver uma mudança permanente em sua vida, diz o texto. Olha só, Jacó, vendo que não, aquele homem vendo que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa se deslocou na luta com o homem. A maioria das pessoas, ao lerem esse texto, elas torcem o nariz. E torcem o nariz porque elas falam assim, se questionam: como assim Deus não pôde com Jacó? Será que Jacó é o primeiro registro do super-homem que nós temos? Será que James Gunn, para fazer o novo Superman, vai estrear em julho, se inspirou em Jacó? É tolice, irmãos, da nossa parte imaginar que Deus viria lutar com Jacó em todo o seu fulgor, glória e poder, contra um ser tão nada como o ser humano, e aqui especificamente um ser humano chamado Jacó. É tolice nossa pensar que Deus vem lutar com a gente com todo o poder que Ele tem. Nós temos que levar em santa consideração que quando Deus vem até Jacó, Deus se humilha. Sacrilégio, que heresia é essa? Calma. Na realidade, Deus, Ele se esvazia para chegar a algum tipo de paridade de termos, para se equiparar. E não é a única vez que nós vemos isso acontecer, porque nós já vimos isso ao longo da história bíblica. Se você for para Filipenses capítulo 2, fala que Jesus não levou em conta ser igual a Deus e Ele se esvaziou. E eu vejo textos como esse e eu percebo como Deus é cheio de senso de humor. Já viu pai brincando de lutinha com o filho? Aí quando o pai quer deixar o filho contente, está lá lutando. Eu já fiz isso. E pá, aí o filho dá aquela espadada. Eu tinha, quando era criança, a espada dos Thundercats. Quem é da época dos Thundercats aqui? Bastante gente. E aí eu tinha a espada do Thundercats, meu irmão tinha do Jiraiya, essas coisas assim. Aí meu pai pegava lá e a gente ia brincar. Aí com meu pai, e aí... E a mesma coisa eu repeti com os meus filhos. De vez por outra, agora já estão crescidos, né? Mas estava lá brincando, e o Nicolas, ou o Henrique, ou o João Pedro, e eu, morria. Por que isso? Meu filho podia me vencer, irmão? Claro que não. Mas faz parte do processo da brincadeira.
E eu falo que Deus é dado a senso de humor, porque é a cena que me vem à mente, Deus lutando com Jacó. Vai, Jacó, eita, Jacó, vai, Jacó, vamos ver se você ganha, Jacó. Vocês estão entendendo a pedagogia usada aqui? A didática que o texto está nos ensinando? Deus, Ele permite essa vitória. Esse Jacó que foi capaz de vencer o Senhor, primeiro a gente precisa levar em consideração que mesmo essa vitória, Jacó não sai invicto. É uma vitória parcial. Na melhor das hipóteses, Deus deixa Jacó empatar. É um empate. Porque, irmãos, o que nós julgamos ser vitória para Jacó é a proeza dele resistir à luta. É a proeza dele ficar perto de Deus. De ele aguentar um tempo considerável essa batalha física e espiritual. É a proeza dele ser reconhecido por Deus e ganhar dele uma nova identidade. E será que nós, nessa luta travada espiritual, será que nós temos resistido? Será que nós temos estado perto de Deus? Será que nós estamos percebendo as mudanças? Irmãos, mudar dói. Dói. E dói muito. É dilacerante. Vai estar agora em março, vai ter uma influência, para as mulheres, dia 15 de março. E vai estar conosco aqui a Estela Vargas, lá de Curitiba, e uma mulher de Deus. Eu estava conversando com ela agora recente, estava lá, a gente estava fazendo um trabalho, e ela teve recém saída de um câncer agressivo, muito agressivo. E conversando com ela, ela falou assim: pastor, parece que eu senti como se Deus arrancasse de dentro de mim uma nova Estela. E ela falava a respeito daquela experiência. Ela vai contar aquilo para as mulheres que vão estar aqui no dia 15 de março. Irmãos, não importa o processo que Deus usa para nos transformar. A grande questão é se nós estamos experimentando essa transformação. Porque a transformação, ela gera dor. Jacó, ele sai daquela peleja abençoado. Todavia, ele sai marcado, mancando, mas ele sai como um novo homem. E é interessante que a marca de Jacó, ela se perpetua por gerações, se torna uma tradição, e o texto nos fala que os israelitas, a posteriori, eles não comiam a carne daquela região da coxa, justamente por se lembrar daquilo que aconteceu com Jacó. Virou uma tradição. Eu gosto demais do que o pastor e escritor, conferencista estadunidense, Aiden Wilson Tozer, ele escreveu: o Senhor não pode abençoar plenamente um homem, uma pessoa, enquanto não o tiver vencido. E veja que a vitória de Jacó, na verdade, foi a vitória de Deus. Pois enquanto levemente Ele, o Senhor, se opõe a nós, Ele nos supre com invencível força para que nós possamos vencer. Ou seja, ao mesmo tempo que Deus luta conosco, Ele provê força, Ele provê o poder para nós lutarmos e vencermos. E isso não tem outro nome senão graça. A vitória atribuída a Jacó é um ato soberano de Deus. Do início ao fim nós vemos a graça de Deus permeando cada um dos espaços da vida deste homem em fulgurosa transformação. A sua aparição, quando Deus aparece àquele velho trapaceiro, quando Deus ataca ele de forma inesperada, o diálogo, digamos, fora de hora, porque no meio da luta, Deus puxa o assunto: qual é o teu nome? E eu me lembrei aqui até aquele filme do Capitão América, Guerra Civil, quando está lá o Homem-Aranha, o Falcão, o Soldado Invernal na luta, e o Homem-Aranha não para de falar.
Aí o Falcão fala para ele assim: olha, geralmente não se fala tanto no meio de uma luta. Será que eles se inspiraram nesse texto? Porque Deus está falando ali, Deus está conversando, parece uma fala fora de hora. A aparente derrota de Deus, vamos falar assim, e o toque violento na coxa, irmãos, tudo isso é graça. Deus veio decidido a mudar completamente aquele homem, e essa mudança seria para sempre. E acredite, o mesmo pode ser dito sobre mim e sobre você. Deus veio para nos mudar, e essa luta que você está passando, Deus está te melhorando. Pastor, mas está doendo demais. Mas você vai sair daí muito melhor. O que são nossas lutas, nossas batalhas, nossas pelejas, senão a oportunidade de termos experiências com Deus, de experimentarmos uma total e completa mudança. São oportunas aqui as palavras do apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, quando ele diz: não sobreveio a vocês nenhuma tentação, nenhuma provação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento para que vocês possam suportar. Ei, Deus luta por nós, mas às vezes Deus luta contra nós. Sabe por quê? Porque Ele nos melhora. E nessa peleja espiritual Ele deseja nos marcar para sermos mudados para sempre. Num tom quase que cômico, Max Lucado sugere que antes, ao mencionar o seu nome, Jacó estava recitando quem ele era. Como nós já citamos aqui, o usurpador, o enganador, o oportunista. Agora, ao mencionar o nome de Israel, ele anuncia quem Deus é. E o nome Israel significa Deus prevalece, ou Deus prevaleceu. E eu fico pensando que após aquela luta, quando o nome de Jacó foi mudado para Israel, quando ele encontrava alguém, já mancando, né? Jacó mancando, ele encontrava alguém agora com o seu novo nome, agora chamando-se Israel, e ele era inquirido: qual o seu nome? Ele falava: Deus prevaleceu. Eu fico imaginando a mesa posta e Raquel, sua esposa, chama aquele homem para jantar. Deus prevaleceu, a mesa está colocada, vem, está pronto o jantar. Se fosse hoje, o colega de trabalho entra em contato com ele e pede o e-mail dele, e aquele homem manco agora responde: o meu e-mail é deusprevaleceu@peniel.israel.com. Porque agora Jacó não testifica dos seus pecados, dos seus traumas, das suas tramas. Ele testifica do Deus que mudou a sua história. Seu antigo nome refletia seu antigo eu. Seu novo nome repercute o seu novo poder. E quem é o seu novo poder? Deus. Vem para cá, Misa. Paralelamente a isso, eu tenho só uma coisa a dizer a vocês. As palavras de Jesus em João capítulo 1, quando ele diz: todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Sua nova identidade não está em uma coxa marcada por uma luta sob a penumbra da madrugada, mas se encontra em uma batalha travada no alto de um monte chamado Caveira, onde ao invés de ser golpeado na coxa, o sangue de um inocente foi aspergido sobre nós, transformados pela luta. Um velho usurpador transformado em um príncipe de Deus. Um homem com tantas cicatrizes e traumas, transformado em um novo ser pela marca de sua vida.
Um alguém obstinado, transformado por uma rendição que lhe proporcionou uma bênção imensurável. Uma nova identidade entregue àquele que vivia por seus próprios meios. Um novo amanhecer que traz uma nova e plena justiça. A história de Jacó é a nossa história. É a história dos Josés nesta manhã, das Marias, dos Humbertos, dos Albertos, das Cristinas, tantos outros homens e mulheres salvos por Cristo e em Cristo. E eu digo Cristo porque sim, ele foi assim como Jacó, mesmo sem merecer, ele enfrentou a solidão, para que nós hoje não estivéssemos sós. Como Jacó, Cristo foi ferido. Todavia, enquanto a ferida de Jacó redundou em tradição, a ferida de Cristo nos trouxe salvação. Como Jacó precisou se render para então ter a bênção de Deus, Cristo se rendeu à vontade do Pai. Lembra-se? Pai, está lá em Lucas 22, se possível, passa de mim este cálice, contudo seja a tua vontade e não a minha. E Cristo se rendeu para que a redenção nos alcançasse. Assim como Jacó recebeu uma nova identidade em Deus, nós recebemos uma nova identidade em Cristo. De pecadores nos tornamos filhos, de inimigos nos tornamos um povo santo, de mortos em perdição fomos feitos novas criaturas. Jacó viu cair sobre si a luz daquele novo dia e seu coração descansou sob a bênção do Senhor. Hoje, por meio de Jesus, como diz o profeta Malaquias, o nosso sol da justiça, nós temos a convicção de que as densas sombras do pecado, do mundo e do diabo já não nos cobrirão, pois como o próprio Jesus garantiu em João capítulo 8, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Talvez você hoje está ou esteja lutando com Deus. Se eu posso te dar um conselho por meio da palavra nessa manhã, não fuja. Deus está transformando você. Talvez Deus tenha permitido uma dor em sua vida. Não desista. Deus está curando você. Essa semana eu fui no médico, fazendo um tratamento de pele, e a médica falou assim: olha, você vai usar essa pomada, e ela vai arder, ela vai doer, mas logo passa, e aí você vai ficar curado. Eu falei: olha, que bênção, já me avisou, vai doer, vai arder, vai ficar bom. Vai doer, irmãos, mas você vai ser curado no nome de Jesus. Talvez você precise aceitar a nova identidade que Deus te deu, e não duvide, Ele te aceita do jeito que você é, mas Ele se nega a deixar você do jeito que você está. No final, Jacó chamou aquele lugar de Peniel, e a palavra hebraica significa eu vi Deus face a face. Então não duvide, porque nos foi possível vê-lo, como diz Jesus em João 14, 9: quem vê a mim vê o Pai. Então deixe que Ele transforme o seu Jaboque de hoje no seu Peniel de amanhã. E eu quero convidar você, se você está passando por uma luta, talvez você fale assim: é desafio, irmão. Pastor, eu não tenho vergonha. Você deve ter vergonha de vencer. Feche os olhos, curva a sua fronte. E se nessa manhã você se sente como Jacó, lutando com Deus, eu quero convidar você a colocar-se de pé no seu lugar. Eu vou cantar uma canção, um pedacinho, enquanto você é encorajado
a lutar essa luta e a vencer. Já na alva luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Senhor, cada um aqui, Senhor, está vivendo o seu jaboque, seu lugar de luta, seu lugar, Senhor, aonde se sente só e onde precisa do socorro do Senhor, no nome de Jesus. O Senhor é aquele que conhece com profundidade a nossa vida, conhece o nosso ser. Então, no nome de Jesus, que o Senhor toque nessas pessoas, que em meio, Senhor, à solidão, eles tenham a compreensão de que quando todos deixam, quando se sentem só, o Senhor está presente. E às vezes o Senhor está lutando contra nós, porque o Senhor está nos melhorando, nos aperfeiçoando. Pai, no nome de Jesus, que esse aperfeiçoamento nos leve a experimentar um novo nascimento, um novo amanhecer, um novo tempo em nossa vida, no nome de Jesus. Por isso nós clamamos ao Senhor: visita-nos com tua providência, muda a história, muda, Senhor, o nosso caráter, muda, Senhor, quem nós somos, muda o nosso coração, Senhor, muda, Senhor, as nossas expectativas, transforma-nos, porque nós queremos agradar o Senhor, nós queremos a tua bênção, nós queremos essa mudança para sempre, Deus, nós queremos a tua bênção para sempre, Senhor, e nós não abrimos mão. Por isso nós nos agarramos ao Senhor, nós seguramos no Senhor e confiamos no Deus da nossa salvação. Nós oramos e cremos que esta manhã é um divisor de águas, é um jaboque, é uma manhã onde nós começamos a ver Peniel, a estar em Peniel, porque nós começamos a ver o Senhor face a face. É a nossa oração, o nosso clamor, no nome de Jesus. Amém. Nos coloquemos todos de pé. Leve essa palavra em seu coração e permaneça firme. Nenhum jaboque dura para sempre. O dia da vitória virá no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a virtude e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém. Bom domingo.